É difícil lembrar a última vez que a cabeça ficou em silêncio. As notificações não param, o tempo corre e tudo pede resposta. São tantas informações que a vida parece rodar no automático, em um ritmo que a gente mal acompanha. E no meio de tanto barulho, o simples ato de respirar parece raro. A hiperconexão virou o novo normal, e às vezes a gente esquece o que é realmente estar presente. E é na busca por calma e na presença que encontramos a arte offline. Então, o cenário da hiperconexão, ele traz uma série de vantagens, né, que são inegáveis, né? Então, nunca se teve tanto acesso à informação como nós temos agora. Então, a informação, podemos dizer, o conhecimento, numa certa medida, se democratizou. Mas, como tudo na vida, tem desvantagens, né? Então, a hiperconexão, ela tem substituído em alguma medida e em alguns momentos e para alguns grupos de maneira preocupante as conexões pessoais, né, em pessoa, e tem afastado as pessoas de atividades que elas poderiam fazer e que são essenciais que elas façam para a sua saúde, bem-estar. Então você tem a questão dopaminérgica, né, do estímulo a esse engajamento para obter recompensa, né, que aí é nos likes, é nas visualizações que eu consigo. Isso gera um tipo de vício, né, porque eu tenho aquela recompensa imediata a partir de curtidas que eu recebo. Tudo dura 1 segundo. As tendências mudam em 1 segundo, a gente tem que acompanhar, é uma velocidade absurda. Então isso causa uma ansiedade geral, com quem trabalha com isso, com quem tá só curtindo o Instagram, redes sociais. Acho que tudo que a gente vive hoje está interligado com a internet. A gente não tem mais como fugir disso, a entrega sempre vai ser digital, né? Eu acho que sufoca bastante o fazer. Eu acho que estar conectado o tempo inteiro sufoca o tempo inteiro. Mas é uma necessidade. A gente não tem mais escapatória disso. Acho que a gente não tem mais como fugir dessa realidade. Eu vim de uma década que a gente não tinha internet, então a gente precisava bolar coisas para poder passar o tempo. E essa questão de bolar coisas fazia com que a nossa criatividade aflorescesse. E aí a gente tinha sempre que procurar alguma coisa para tirar a gente do ócio. E hoje em dia não. Quando a gente tem qualquer tempozinho, qualquer momento que a gente não vai fazer nada, a primeira coisa que a gente faz é, vamos lá, vamos nos entreter. E isso come tempo. Isso, de certa forma, em alguns pontos, tira a capacidade da gente poder criar algumas coisas, né? Até coisinhas para a gente poder fazer, se desenvolver. Consome muito o nosso tempo, né? Nosso tempo que antes era vago para fazer atividades físicas ou outras questões, hoje a gente se bobear, fica 1, 2, 3 horas nas redes sociais e acaba consumindo um monte de conteúdo que, na verdade, nem sempre é um conteúdo válido, né? Isso também impacta na questão da gente sofrer essa pressão de estar toda hora postando a nossa rotina, o que a gente está fazendo, só para a gente ser aceito pelas pessoas. A internet traz uma ansiedade de querer ser a sua melhor versão e às vezes nem para você mesmo, mas para você divulgar aquilo, né? Para você mostrar para os outros que você é a sua melhor versão. Acho que como a gente consegue se perder dentro do mundo digital e como a internet é um mundo muito aberto hoje de possibilidades, pelo menos para mim, acaba gerando uma ansiedade. Quando eu vejo que eu me perdi de novo dentro da conexão, dentro desse mundo infinito, é difícil eu recapitular. Então, aonde eu estava, por que eu estava fazendo, como eu estava construindo aquilo. Se vacilar muito, se você se perder dentro do digital, para você voltar a estacar zero do que você estava buscando ali, é muito ruim. Então gera uma ansiedade tremenda.
Sou de Brasília, mudei para São Paulo para dançar. Já danço desde muito pequeno, por causa de influência da minha família. Minha tia é bailarina, minha mãe sempre teve muito contato e envolvimento com a arte. Eu atuei por muito tempo no mercado publicitário, onde eu venho da ilustração e por uma aptidão de infância eu sempre desenhei. E aí aos poucos eu fui entendendo que o meu fazer de ilustração, de desenho e direção de arte era o fazer manual, que era a entrega artística mesmo. A relação com a arte é desde pequena. Eu acho que eu nunca tive um momento que eu não estivesse conectada com esse mundo artístico, né? Então, se você pegar diários meus, folhinhas, assim, sempre vai ter um rabisco, sempre vai ter um desenho ali. Acho que tem uma influência muito grande da minha avó e do meu tio também, que meu tio desenha. Ironicamente, eu comecei a fazer crochê por causa da internet. Então, no TikTok começou a aparecer muito pra mim vídeo de pessoas fazendo crochê ou de roupas de crochê, coisas muito legais. E aí eu comecei a pesquisar e ver. E aí eu falei, vou tentar, porque há muitos anos eu tentava ter um hobby e não tinha gostado de nada. Eu paro tudo pra fazer crochê. Então eu saio do celular, eu consigo desconectar um pouco. Por mais que eu pegue referências na internet, porque tem muita coisa legal, eu me desconecto bastante pra fazer. Na verdade, assim, eu sempre tive uma queda por madeira, né? Acho que até hereditário. Meus dois avós mexiam com madeira. E aí na pandemia eu fiquei uns 2, 3 meses lá no sítio que a gente tem aí, né? Eu tinha uma motosserra e como eu estava ali meio tranquilão, eu falei, vou cortar umas peças aqui, vou usar a motosserra, vou ver o que dá para fazer e tal. Eu tinha lá uma lixadeira, umas ferramentas manuais e comecei a fazer uma peça ou outra, tipo tábua de carne, sabe? E aí comecei a gostar da brincadeira e aí daí começou. Toda a experiência que a gente tem de interação com o outro, de resolução de problema, de lidar com frustrações, de lidar com as minhas emoções para eu aprender a regular, todas essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas. Agora, se ao invés de eu interagir com o outro, ao invés de eu estar exposto a experiências de troca social, eu estou primordialmente imerso nessa troca digital, eu estou num empobrecimento muito grande destas habilidades e destas funções. Quando eu me envolvo com a arte, eu trago a mente para o momento presente, que é o único momento que existe, inclusive. É um lugar muito pessoal, né? Que é é o meu momento. É a minha essência, é a minha vontade. E aí também tem o outro lado, né? Da socialização. Eu vou para um lugar onde pessoas também estão praticando a mesma coisa e aí há essa troca, né? Isso é engrandecedor demais. Saber que existem outros corpos, saber que existem outros sentimentos, saber que existem outras formas de expressar, ajuda muito a sair desse mundo digital e vir para o mundo real, vamos falar assim. Cada vez mais que eu tô imerso no mundo da arte, no mundo do fazer, do trabalho manual, eu sinto que as pessoas que estão em volta de mim, então o núcleo familiar, os colegas de trabalho e pessoas do mundo externo, da minha bolha, elas me procuram para viver uma experiência diferente do que elas estão acostumadas. E eu senti a necessidade de levar pessoas para dentro do ateliê, porque eu queria energia girando dentro desse ateliê. Muitas vezes o artista está sempre sozinho, fazendo algo muito solitário, né? Quando eu estava com alguma frustração, eu botava isso na minha dança. Eu coloco alguma música que me traz essa euforia para eu poder expelir ela. Diante de tudo que a gente vê, né, principalmente na internet, hoje a gente vive com o celular na mão, a gente acaba perdendo a forma de como lidar com todas essas emoções. A pintura é uma válvula de escape para mim. Eu acho que principalmente em momentos que eu tô em crise comigo mesma e com o mundo, então eu simplesmente pego e vou pro meu canto, fico quieta, só fazendo minha arte, ou às vezes até observando as artes que eu já fiz e tentando me conectar com elas para ficar mais calma, ficar mais tranquila. Ajudou muito na autoestima, né? Porque era uma coisa que eu assim, não sabia que eu era capaz de fazer e consegui fazer e naturalmente, né? E aí as pessoas em volta, né? Não é nada, mas as pessoas de volta
elogiaram bastante. Eu comecei a ver que tinha pessoas que não tinham a menor noção disso, né? Tipo, um amigo nosso falou, pô, você conseguiu, você pega uma madeira podre e transforma num móvel? Puta, eu nunca pensaria numa coisa dessa. Fico muito tempo ali sozinho, né? Então a gente vai pensando, vai revendo, vai tendo ideias, vai pensando no futuro, no passado, presente. É positivo, super positivo. Eu acho que uma das coisas mais legais de quando eu comecei a fazer crochê e de crochê no geral é que você tem a linha, assim, e ela vai virar algo, qualquer coisa que você quiser fazer. E isso dá uma sensação de liberdade, de tipo, qualquer coisa que eu quiser fazer, dentro dos limites óbvios, eu posso fazer com essa linha. Você, quando está mexendo com artesanato, né, com a arte, não é só a madeira, é qualquer coisa que a pessoa gosta. Você entra no projeto ali e esquece todo o resto. Isso é bom para dar uma recarregada, entendeu? Você trabalha o dia inteiro, chega à tardezinha, fim de tarde, você vai lá no seu cantinho e trabalha 2, 3 horas na sua peça ali. Você já volta outro, entendeu? Já volta renovado, volta com até outras ideias para o dia seguinte, né? Então, é super positivo sair fora do mundo digital um pouquinho, né? Porque é digital, né? Acho que o lance é o corpo a corpo mesmo. É você com você mesmo. É você com as suas sensações e não sem a autocrítica quando você sai do mundo digital. Eu acabo criando os meus monstros do meu trabalho como qualquer outro trabalho. Então tem aquele momento que eu falo, quer saber? Vou me desligar. E agora não vou pensar que eu preciso fazer algo por um objetivo físico. E sim, para eu simplesmente botar. É um momento que eu me desligo, sabe? Para justamente exteriorizar tudo aquilo que a gente acaba guardando. E é normal, porque hoje em dia a gente guarda muito. É como se fosse um estalo. Do nada deu um estalo, falei, putz, desliga. Deixa eu botar isso aqui e só vamos. Gente, a vida é uma experiência riquíssima, né? E é muito triste quando a gente reduz a maior parte da nossa vida àquilo, a um quadradinho, né? Que a gente pega aqui e fica interagindo com o mundo pelo que está aqui. Então, buscar equilibrar justamente com aquelas coisas que são fundamentais em relação ao autocuidado, interagindo com pessoas, aprendendo coisas novas, se cuidando. E olhar para a internet, olhar para as redes sociais como aquilo que é uma ferramenta. Hoje eu não encontro em nenhum outro lugar essa sensação de quando eu estou fazendo. Eu acho que é o momento de presença. Quando a gente fala de meditação, que a gente fala de presença interior, da gente se encontrar. Hoje, quando eu estou fazendo algo manual, algo artístico, é o lugar que eu me encontro com ele com mais facilidade, assim, é o meu ponto central mesmo. Tive realmente um outro olhar sobre o mundo, comecei a observar as coisas como uma oportunidade, né, de conteúdo, tanto para os desenhos quanto para os textos, às vezes, que eu escrevo. Porque eu acho que independente da profissão que eu for seguir, do curso que eu for fazer, eu sou artista, né? Eu nasci artista e eu vou morrer artista. Não tem como tirar isso de mim. Eu acho que o crochê agregou, além de ser um hobby manual, algo que é bom para a saúde mental, algo que é bom para desconectar das redes sociais, o crochê é muito legal porque eu faço muito mais para dar de presente para as pessoas. Então, assim, eu sempre quero fazer alguma coisa para dar para alguém, é algo de carinho, assim, sabe? Quando você vai dançar, não tem como você dançar na frente da tela de um computador, né? Você consegue ali, tô trabalhando e aí eu tô curtindo o som. É diferente quando você vai se expressar e aí faz com que você se desconecte. Se desconecta de um lugar, mas se conecta em outro que é muito mais profundo, que é a questão emocional, que é a sua questão mental, que é a sua questão pessoal. Não existe certo nem errado.
Não existe o torto e nem o reto. Então acho que é a libertação de você simplesmente fazer. Então esse é meu conselho. Vá aonde a coisa acontece. E você não precisa ir lá para poder dançar. Ah, quero começar. Você não precisa ir lá e já ter que dançar. Não, vai lá e só presencia. Caso você sinta vontade, esses polos eles são muito abertos para você começar. Ah, eu não sou tão bom. Tudo bem, isso não é um problema. Começar depende muito do que a pessoa gosta. Que nem a gente falou, eu fui para madeira, tem pessoa que gosta de pintura, de crochê, de qualquer coisa, né, de arte. Então, se a pessoa tem essa vontade, tem que dar um primeiro passo, né, e dali a coisa flui naturalmente. Vai se conectar com o mundo, vai se conectar com as pessoas. Faça a sua arte, independente de onde você estiver, independente do material que você tiver. Que às vezes a gente acha que precisa ser uma coisa super elaborada, uma coisa super... Nossa, mas não. E aí eu acho que sempre assim, dá pra começar com pouco. Você pode comprar uma linha e uma agulha e começar a fazer. Você não precisa ter 10 mil linhas, todas as cores, todos os tamanhos de agulha. Você vai começando aos poucos. No começo eu tinha uma linha e uma agulha. E aí hoje em dia eu já tenho uma caixa enorme de coisas. Porque é aos pouquinhos, né? Então eu falaria pra pessoa começar. E ir tentando, e não desistir na primeira, porque eu demorei, gente, dias pra conseguir fazer uma faixa de cabelo, uma coisa minúscula, que hoje em dia eu faria em 10 minutos, porque você tá aprendendo a técnica, você tá aprendendo o material, você tá aprendendo tudo. Existe uma máxima que é super clichê no mercado da arte, que a gente usa para introduzir a arte para quem não vive arte, é que na escola e quando a gente é criança, todo mundo desenha, todo mundo pinta, todo mundo fez alguma coisa um dia, de forma artística. E o mundo vai podando a gente. As pessoas falam, não sei desenhar nenhuma casinha. Eu falo, mas você já desenhou casinha. Você já andou de bicicleta. Se você pegar uma bicicleta agora, você vai sair andando. Então, não tenha medo da entrega. Só explore o material que em algum momento vai sair alguma coisa. A gente tira a tela em branco, põe outra tela em branco e vai fazer até sair algum resultado, para as pessoas não se frustrarem com o primeiro resultado. Não tenha medo de tentar, de fazer e de experimentar. A vida ela tá feita para isso. Você tentar, para você fazer, para você experimentar. Seja ela o que for. Se for um esporte, se for uma dança, se for uma pintura, se for uma música, experimente. Se permita. Não tenha medo. Porque hoje a gente vive muito na questão do medo pelo julgamento. E ninguém começou fazendo tudo já na alta qualidade. Todo mundo começou bem devagarzinho e errando muito. Então experimente e se permita.